Então agora o Flamengo, que tem então esse clássico contra o Flu, muito puxado, né, Pedro? Porque vem de uma sequência de decisões, de clássicos, e o dia começou agitado no Ninho do Urubu. Tudo bem, Mari? Boa tarde a todos que estão aí no estúdio. Começou agitado com uma movimentação aqui na porta do Ninho pela manhã, por volta de 7h30, uma movimentação de alguns torcedores, de algumas organizadas, vieram aqui falar algumas palavras de ordem para alguns jogadores que chegavam. O Gabigol passou por aqui, também o Léo Pereira, quando chegava para treinar aqui no Ninho do Urubu. Algumas viaturas foram chamadas da polícia, várias delas já foram até embora. Tinham 6 aqui, mais ou menos, quando a nossa equipe chegou. Agora tem uma, se eu não me engano, uma ou 2 agora nesse momento. E alguns 4 cavalos ali da cavalaria da PM. Grades foram colocadas aqui. Mas logo depois que os jogadores entraram para fazer o seu treinamento aqui no Ninho do Urubu, aí os torcedores, digamos assim, foram embora aqui do CT rubro-negro. Nenhum grande incidente foi registrado, mas para marcar uma presença mesmo, foi o que foi registrado aqui, mas nesse ambiente mesmo de Flamengo, que vem de 3 derrotas, 3 perdas de taças, né? Porque venceu na final lá contra o Independente Del Valle até o segundo jogo, mas perdeu nos pênaltis, mas 3 perdas de taças e essa derrota no clássico contra o Vasco, que vai aumentando o ambiente de pressão, e tem esse Fla-Flu decisivo amanhã no Maracanã. Bom, a gente conversou um pouquinho também na nossa primeira hora sobre os protestos, né? O Jânio até falou que no tom de cobrança, no sentido de botar uma faixa, ir para uma rede social, enfim, questionaram alguns jogadores, está dentro do direito ali do torcedor de fazer a cobrança. Mas o Marra até falou assim, o individual não dá para avaliar quando o coletivo às vezes não está funcionando. Mas tem jogadores que individualmente estão abaixo, o Arrascaeta por parte física, mas assim, o Gerson está abaixo da expectativa, o Vidal está abaixo da expectativa, independentemente do coletivo, Eugênio? O Davi Luiz está abaixo da expectativa. Davi Luiz também? Bem abaixo da expectativa. Bem abaixo. Ali atrás está... tem errado muito. Sim, tem jogadores que estão abaixo. Mas a gente tem uma máxima no futebol... que é a seguinte: quando o coletivo vai bem, as individualidades aparecem. Sim. Quando o coletivo vai mal, todo mundo tende a cair de produção, mesmo aqueles que parecem estar um pouco melhores que outros, como o caso do Gabigol, né? Pelo que eu fiquei sabendo agora há pouco, foi o jogador mais hostilizado lá por esses torcedores que foram lá ao Ninho do Urubu. Mas não sei se foi hostilizado, eu não sei, porque o que eu comentei na primeira hora foi o que eu tive de informação e imagem do que tinha acontecido até ali. Era uma coisa, era um protesto, era um posicionamento, mas não tinha violência. Eu não sei se teve mais alguma coisa mais grave. Mas o que eu recebi de informação também agora é que havia muitas críticas ao Gabigol, que, curiosamente, é um jogador que tem se mostrado nesse período de dificuldades talvez o mais ativo dentro de campo, né? Se movimenta, vai buscar jogo, se apresenta, não foge da partida. É curioso isso, enquanto outros têm aparecido menos. O Pedro, que ficou fora aí por lesão, mas ele caiu muito de produção em relação, mas muito, ao que ele vinha jogando antes da Copa do Mundo, alguma coisa assim, de chamar a atenção, né? O Everton Ribeiro não tem estado tão abaixo, mas abaixo do que a gente sabe que ele pode jogar, e tem sido dessa forma. Eu acho que é uma questão que o coletivo fala. O coletivo acaba atrapalhando todo mundo. E aí, talvez a culpa seja do técnico, de entender que algumas peças não estão rendendo, vamos tirar essas peças e colocar as outras para que a equipe coletivamente possa reencontrar uma pegada, uma organização. Só que ele tem muita dificuldade em mexer com essas peças. Tô vendo aqui o vídeo, eu vou dar depois um play no meu ouvido aqui pra ouvir, porque parece que o Gabigol foi muito xingado. Eu não posso dar exatamente o play aqui no ar, porque eu acho que vão sair vários palavrões. O vídeo vai ser um pi eterno, Marra. Mas cobrança pra cima do Gabigol? Ele acaba virando um representante ou a crítica dele em algum sentido? Só um detalhe curioso, que a gente viu nessa imagem aí, passando um guincho. Sim. E tem uma frase, eu acho que é: o Fred vai te pegar. É isso. É isso? É isso.
no guincho. O guincho deve que ser de um cara chamado Fred. E ele vai pegar o carro. Só que é um grito da torcida do Fluminense, que é o adversário do Flamengo, né? Parece até uma provocação ali. Depois, com certeza, a imagem vai aparecer de novo. Eu ouvi aqui chamando de sumiço, né? Um tanto de palavrão, obviamente, mas falaram, seu sumiço do não sei o quê. Sim, sinceramente, é porque ele apareceu. Seus omissos também. Eu acho que é só porque a cara dele apareceu na frente de alguém e alguém quis xingar, porque... O Gabigol é omisso? Não merece, não. O Gabigol não é omisso. Não tem sido omisso, não é omisso, e dá pra falar que ele é a grande representação da mudança do Flamengo em alguns jogos, inclusive em alguns... Uau, o que dizer de 2019, sabe? Ele é, assim, de novo, não é legal com os outros e não é legal quando a coisa é negativa também, individualizar. Mas já que individualizaram e xingaram o Gabigol, pra mim é a mais injusta das críticas. Porque, não. Inclusive, quando a coisa tá muito mal... Foi ele, o ano passado, que tentou várias vezes. É ele, no atual ano também, que tem tentado e que tem defendido o treinador e que tem... Omisso não é de jeito nenhum. Ele é o cara que está mais tentando fazer. Olha, pode falar o que for. Aqui vou colocar minha opinião também. Pode chamar o Gabigol de chato, de mala, de... fala muito, de provocador, de não sei o quê, de... Mas não pode chamar o cara de omisso. Não. A última coisa que o Gabigol nesse sentido de aparecer, é pipoqueiro. O Gabigol é o primeiro a aparecer para defender o Paulo Souza, é o primeiro para comprar a ideia do Vitor Pereira, é o primeiro para quando tá lá perdendo numa Copa do Brasil, chama a torcida do Flamengo e faz o Flamengo passar de fase. O Gabigol é o jogador que a última coisa que ele faz é fugir de responsabilidade no sentido de torcida, de encarar as pessoas. Me lembra aqui os gols dos títulos em Libertadores. E nem dentro de campo, porque ele vai buscar jogo o tempo todo. Ele podia ficar paradão lá na área, esperando a bola chegar, chegou ali, encosta pra rede e fala gol do Gabigol. Não, ele vai buscar, ele sai, se movimenta, vai buscar. E quando termina uns jogos, essa semana ele fez isso 2 vezes. Ele vai lá dar a cara na entrevista. É isso. Talvez o torcedor esperasse que ele na entrevista fosse chutar o balde, reclamar de A, de B ou de C, dizer que tem que fazer isso, fazer aquilo. E ele não, ele correto, ele tenta acalmar os ânimos. Temos que trabalhar, melhorar, que é o que tem que ser feito, tem que trabalhar para melhorar. Então ele não joga mais lenha na fogueira, ele está tentando fazer as coisas caminharem. Então, mas eu acho que o último a ser criticado é o Gabigol. Mas eu acho, sinceramente, gente, que isso é uma voz isolada. Sim, eu não acredito que seja um movimento do torcedor. Acho que, assim, tá lá reclamando, brigando, não sei o quê. Passa outro. Aí passou, quem passou na frente ali? O Gabigol. Pipipi. Vamos xingar também, vai? Porque eu não acho que seja um... Eu ia até jogar isso pro Pedro, porque, assim, não... É óbvio que isso é um protesto de uma parte de torcedores. Claro que o torcedor, no geral, não está satisfeito. Isso aí falando num todo, mas uma crítica ao Gabigol não reflete grande parte do torcedor do Flamengo, né? Mária, eu estava até ouvindo vocês falando sobre, enfim, essa questão de protestos e tudo mais, não sei o quê. Eu tô chamando até de movimento de 20, 30. Até o pessoal que estava por aqui falando que tinha até mais seguranças hoje do que, enfim, esse movimento que houve aqui pela manhã no Ninho do Urubu. A gente tem sempre que esperar o termômetro certo de um Maracanã com 70 mil pessoas. Tem que esperar o termômetro hoje em dia de redes sociais. A torcida do Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Então esse é o termômetro mais preciso do que a gente querer colocar num pequeno grupo para tentar medir essa temperatura. A temperatura é enfim, de uma porção muito maior para chamar de torcida do Flamengo mesmo, o que ela está sentindo de fato. E a gente tem sempre que tomar muito cuidado, porque o Flamengo é um caldeirão político, né? Sempre borbulha muito nessas horas. Não, com certeza, né? Você sempre destaca muito. Quando o momento não é bom, aquela coisa está meio estremecida, é uma fragilidade exposta que a parte política também se aproveita. Isso em vários clubes do Brasil, também o Flamengo com a proporção que ele tem. O Gabigol tá devendo alguma coisa? Gol, tá devendo assistência? O time todo tá devendo. Ele deve junto com o time. Os resultados, os títulos. Ele tá junto do time. Mas isso daí é chamado de omisso a uma distância.
Eu concordo muito com o que o Pedro falou agora em relação aos protestos, mas isso é eterno, tá? Independente de ser o protesto de A, de B ou de C. Ah, é a facção tal da torcida. Ah, não é a torcida. É um grupo político. Ah, é um grupo que se organizou pela via A, pela via B ou pela via C. Muitas vezes tem questões políticas por trás. Interesses de A, de B ou de C. Mas sempre é um protesto. E é um protesto, nesse momento, que não faz sentido. Desde que não seja feito com violência, faz sentido porque o Flamengo não está entregando. Então, é natural que se faça uma cobrança, que se exija que o resultado seja diferente. Porque a gente tem amanhã mais um jogo. Olha, perder para o Fluminense. Ah, a Taça Guanabara não vale absolutamente nada. É uma simbologia ali, porque mudou o campeonato, mas tem um nome. Esse nome ficou um nome muito tradicional no Rio de Janeiro. Mas, na verdade, é quem termina em primeira fase de classificação do Campeonato Carioca. Sim. Ah, ganha aqui uma taça para a gente dizer que tem a Taça Guanabara. Mas, dentro da situação, ganha um peso maior. Se perder para o Fluminense, se perder também essa simbologia da Taça Guanabara, é mais lenha na fogueira, é mais coisa esquentando. E aí esse protesto de 20, 30 hoje, semana que vem pode ser mais pesado. Pode envolver, de repente, aqueles torcedores mais violentos, que chegam mais fortes. É bom a gente ficar sempre de antena ligada. Porque assim, é o famoso, né, Marra? Até na Recopa a gente estava fazendo essa avaliação. A Recopa isolada, ela não define exatamente o futuro do clube, A ou B. No contexto que ela se encontra, ela ganha um peso e uma relevância diferente, depois de uma sequência de Supercopa e Mundial. Acumula, né? Acumula. E eu acho que é esse momento também do Fla-Flu, né? Não é exatamente É o famoso, se ganhou, fez mais do que sua obrigação dentro de um contexto. Se perde dentro de um contexto diferente também, é problema. Tem um passivo. Tem um passivo. Mas acho também, de novo, que os desafios, todo mundo já sabia, a torcida do Flamengo já sabia, a direção do Flamengo já sabia, o Vitor Pereira sabia. Os desafios para o início da temporada, eles eram fora do comum. E sério, se o Flamengo conquistasse tudo o que tinha, seria algo... Não é normal, gente. Em pouquíssimo tempo de treinamento, com um técnico novo que tinha uma tendência de mudar um pouco a forma do time jogar. Se ele é campeão do mundo, se ele é campeão em cima do Palmeiras primeiro, depois do mundo e depois campeão em cima do Del Valle, não seria normal. O normal seria ter problemas. Acho que a administração dos problemas não está legal porque exige alguma resposta. E ele está demorando a dar respostas. Para mim tem uma resposta física clara. Os meninos que entram, pode ser até que ele esteja tentando colocar os meninos e que a resposta dos meninos não seja boa no treino. Pode ser. Sim. Eu não estou lá no dia a dia. É preciso ser coerente. Porque, para mim, fisicamente, Matheus, Gonçalves, França, inclusive está cheio de Matheus, né? Eles dão uma resposta muito rápida. Muito rápida no time. Ô Pedro, só para poder te liberar aqui também, a gente encerra o Sport Center. Então, a movimentação por aí, zerada, e o Flamengo tem interesse no Ângelo também do Santos, né? Por aqui, nesse momento, zerado. Tem até um carro de polícia ali parado nesse momento, com algumas grades ainda. Enfim, o treino já finalizado. Sobre Ângelo, sim, o Flamengo encaminhou uma proposta para o Santos, que é em torno de 13 milhões de euros por 80% dos direitos do jogador. O Santos, ao que consta, quer até um pouquinho mais, mas o Flamengo tentando flexibilizar ali, de repente, o Flamengo quer ficar com uma faixa de 70% a 80% dos direitos do Ângelo. 70% aí cai um pouquinho do que o Flamengo pretende pagar, tudo depende ali das conversas. O Flamengo já tem uma ideia do que o Ângelo e o seu staff desejam financeiramente e tudo mais para vir para o Rio de Janeiro. Está otimista em ter o garoto, porque o Flamengo entende que o Ângelo tem um potencial muito grande para devolver no momento esportivamente e futuramente ser uma venda muito boa para o Flamengo, porque tem só 18 anos, vendê-lo daqui a 3, 4 anos, e aí o Flamengo tem um lucro muito grande com esse jogador. O Flamengo tem uma boa perspectiva de tê-lo como terceiro reforço para essa temporada. Gerson, o Rossi chega em julho, então seria o Ângelo o terceiro reforço para 2023. Perfeito, Pedro. Obrigada então pelas informações.